Meus queridos, em comunhão com a igreja em todo o mundo, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, popularmente conhecida como Corpus Christi. Celebrar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de maneira solene, é nós recorrermos à história da igreja, promulgada esta solenidade devido à descrença que acabou permeando a igreja, né? Então, quando nós celebramos essa solenidade, nós nos remetemos ao mistério da última ceia. É como que se fosse um reviver o mistério da ceia do Senhor com um toque ou revesti-lo de maneira de solenidade e festividade. Então nós vamos nos deter hoje neste evangelho que é a versão de Marcos do mistério da paixão de Jesus. Aqui eles estão já no episódio da última ceia, ou o tempo que precedeu iminentemente antes este episódio. Jesus começa o evangelho dizendo: no primeiro dia dos ázimos. Então nós temos que entender as duas grandes festas que nós celebramos, que vem do judaísmo, é a Páscoa e o Pentecostes, como o padre já falou em outra ocasião. Acontece que os judeus tinham uma outra festa, que se chamava Festa dos Ázimos, tá? Com o passar do tempo, a Festa dos Ázimos, ela se uniu ao mistério da festa da Páscoa judaica. Então, era celebrado a Páscoa, e depois eles ficavam mais 7 dias celebrando o mesmo mistério, né? Então a Páscoa era o inaugurar de uma festa que discorria durante uma semana toda, né? Por isso que depois toda essa semana foi chamado de Páscoa, mas a Páscoa era este primeiro dia. E é nessa ocasião que Jesus, se preparando como um bom judeu para celebrar a Páscoa, ele institui aqui o mistério da Eucaristia. Então a gente vai entender um pouquinho. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Então, no que consiste esta preparação para a Páscoa? Para a gente entender um pouquinho, antes de colocar na vida o que essa palavra nos diz, a gente precisa entender do que está dizendo, né? O que é essa frase, preparação para a Páscoa, né? Então Jesus envia 2 discípulos. No evangelho de Marcos não diz quem é, mas se a gente for no evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 8, é Pedro e João. Por que Jesus envia só 2 para preparar a Páscoa, quando na verdade toda a família judaica se empenhava para a grande celebração da festa mais importante? Porque Jesus já sabia que Judas iria entregá-lo. E Jesus, sabendo que Judas iria entregá-lo, Jesus pede somente para os 2 discípulos, às escondidas, mostrar o lugar. Se Judas soubesse o lugar, eles iam pegar Jesus antes de celebrar a Páscoa, e ele não teria instituído o sacramento. Olha só como Jesus pensou em tudo. Então, esconder de Judas o lugar, ele vai saber só na hora que ele for para lá, e não vai dar tempo dele se comunicar com os guardas, né? Então Jesus pensou em tudo. Aí Pedro e João, eles vão até Jerusalém, até o lugar, né? E eles primeiro preparam o lugar, vê o lugar como é, e depois eles vão fazer essa frase, preparar a Páscoa. O que é preparar a Páscoa? Aí nós vamos no livro do Êxodo. Preparar a Páscoa é separar um cordeiro, né? Mais ou menos umas 4 coisas em que consiste preparar a Páscoa. Separar um cordeiro que deve ser macho, deve ser puro, não pode ter defeito, né? E deve ser novinho, bem novinho, né? Depois de separar esse cordeiro,
o que faz aquele que prepara a Páscoa? Ele deve ir ao templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém, depois quem gosta de estudar, pesquisa na internet, né? O templo de Jerusalém era constituído de 3 grandes compartimentos. É muito interessante. A entrada era chamado pátio exterior. O que tinha na entrada? Evidente, a porta, né? Tinha o altar do holocausto, onde se matava as vítimas. Depois tinha uma pia de bronze para purificação. Depois disso era fechado, tinha outra porta, que era o segundo lugar, chamado lugar do santo. Esse lugar do santo tinha a mesa ou o altar da proposição, onde colocava-se pães, né? Tinha também o altar do incenso, onde se queimava o incenso. Depois tinha uma cortina, chamado véu, né? Nós sabemos o véu do templo, uma cortina grandiosa, que separava o terceiro compartimento. O segundo era o santo, o terceiro era o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, né? O terceiro compartimento só se entrava uma vez por ano. O sumo sacerdote, em vez de matar o cordeiro, né, lá no primeiro compartimento, no altar do holocausto, ele matava lá, só que não deixava o sangue escorrer. Colhia num recipiente, uma vez por ano isso, e entrava até o terceiro compartimento e aspergia a arca da aliança, que se chamava o propiciatório, né? O tampo da arca da aliança com sangue. Então, aqui nós estamos na festa da Páscoa. Os apóstolos, como todas as famílias, cada casa tinha de fazer isso: separar o cordeiro, como já falei, levar no templo, matar em cima do altar do holocausto, que era no primeiro compartimento, né? Colher o sangue, aspergir o altar, depois espetava a vítima com um certo tipo de espeto, né? Como se fosse uma cruz, em forma de cruz era o espeto. Transpassava o animal desde uma extremidade até a outra, por inteiro. E depois uma lança que transpassava de maneira concorrente, vamos dizer assim, em forma de cruz, né? Levava o animal para fora, né? Depois ia ter uma limpeza do animal, eles limpavam o animal, aí levava o animal nas costas com nesta cruz, até a casa, onde terminaria a limpeza do animal, tiraria a pele e tudo, e assaria, e aí celebraria a Páscoa com a família. Eram esses os passos que se realizavam no evento da Páscoa na ceia judaica. Então, São Justino de Roma, que é um santo da igreja primitiva, ele vai fazer toda a analogia dessa ceia judaica, desses passos, com o que Jesus viveu do Calvário até o seu último suspiro. Jesus, ele viveu todos esses passos. Subiu Jerusalém como aquele cordeiro, aquele animalzinho puro, macho, pequeno. Subiu o morro, o monte do Calvário. Depois foi sacrificado no altar, né? Depois foi transpassado e foi levado. Olha só, ele carregou nas costas o madeiro. É uma simbologia daquilo que o cordeiro vivia. O cordeiro era transpassado de forma de cruz, né? E depois era levado para a mesa da família para ser comida aquela carne. Jesus, ele faz viver na sua experiência humana tudo que aquele animal, neste processo ritual judaico, viveu, né? E São Justino vai dizer assim: primeiro o animal era transpassado pela cruz, e depois ele era levado para a mesa para ser alimento. E foi isso que Jesus fez.
Foi isso que Jesus fez, né? Ele se derrama em sacrifício em toda a Eucaristia, que é o que nós celebramos, né? Todas as vezes que nos reunimos diante de um altar, em qualquer lugar que seja, Ele se faz presente, atualiza aquele mesmo sacrifício que Ele realizou lá no Calvário. Depois, Ele se deixa comer. Então, a missa, aí a gente se reporta ao documento do Papa João Paulo II, né? A igreja, ela é a Eucaristia, é a igreja, né? Depois de ser sacrifício, ele se torna alimento, ele se torna refeição. Ele é o vínculo da unidade, da comunhão da família. Por isso que a celebração da Eucaristia, ela é uma celebração sacrificial, mas ela é uma celebração também comunional, festa, alegria, né? Tudo aquilo que Jesus realizou, né? Então, o mistério que nós celebramos hoje é o mistério do sacrificado, mas também é o mistério do ofertante. Por isso que a igreja, na primeira leitura do livro do Êxodo, coloca a figura de Cristo, é claro que pré-figurado, né, no Antigo Testamento, ele como sacrifício. A segunda leitura da carta aos Hebreus coloca Cristo não como sacrifício, mas como sacerdote que oferta o sacrifício, né? Então ele é o sacrifício que é entregue de maneira oblativa para a remissão dos pecados, mas ele é também aquele que oferta a si mesmo como sacrifício, o sumo sacerdote. Por isso que não tem missa sem o sacrifício, sem o pão e sem o vinho, mas também não tem missas sem o ofertante, que é Cristo, que é o sacerdote ministerial. Não tem missa sem pão, vinho, e não tem missa sem sacerdote, porque ele se mostra e se mostrará ao longo dos séculos dessas duas maneiras na igreja, que é a continuação dessa família que ele instituiu. Ele, é muito interessante a carta aos Hebreus, ela vai mostrar Cristo como sumo sacerdote. Ora, mas Cristo não era da descendência de Levi. Se a gente olhar as tribos de Israel, os sacerdotes, eles eram da descendência da tribo de Levi, né? Araão. Jesus não. Qual tribo Jesus é descendente? De Judá. Ele é o filho de Davi, o rei de Judá. Então, Jesus, ele se coloca ao mesmo tempo, né? Por que Cristo se faz sacerdote se ele não é da descendência de Levi? Para mostrar que mesmo além do sacerdócio ministerial que oferta o próprio Cristo, um leigo também se torna sacerdote ofertando a sua vida. Jesus, na segunda leitura de hoje, ele da descendência de Judá, que é um leigo na religião judaica, né? É como se fosse assim, os descendentes das tribos outras eram todos leigos, e os levitas, né, eram a descendência sacerdotal. Jesus não era sacerdote, mas ele também oferta algo, né? E é isso que acontece na missa, né? Você que está escutando, você é leigo, você não é sacerdote ministerial, mas você tem um sacerdócio comum dos fiéis. E o que você oferta a Jesus? A sua vida, o que você tem vivido, o que você tem passado, né? A sua história, o que você tem vivido ao longo da semana que discorreu até você se aproximar do altar. Toda missa nós fazemos isso. Então no altar, no fundo, né, se torna sacrifício não somente Cristo, mas a nossa vida, né? Se eu perguntar para você, o que nós colocamos sobre o altar em cada missa, você vai dizer, o pão e o vinho, que serão o corpo e o sangue de Jesus, o próprio Jesus. Mas talvez você esqueça de dizer, a sua vida está no altar também. E o padre, o sacerdote,
né, que recebe o sacerdócio de Cristo, ele recolhe tudo isso de uma só vez. É como se o sacerdote, que é Cristo, ele abraçasse tudo junto, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue junto das nossas vidas. E o sacerdote, na doxologia, elevando junto do corpo e do sangue de Cristo, ele eleva as nossas vidas aos céus. Olha, se nós compreendermos hoje quão sublime é o que nós celebramos, nós vamos a partir de hoje participar de maneira muito mais profunda, com o corpo e o sangue de Cristo elevado aos céus. Por isso que está no missal romano, né? A doxologia deve ser a maior elevação que o sacerdote faz na missa, a maior de todas, né? A maior de todas, porque junto do corpo e o sangue de Cristo, que entra nos céus como vítima, também está a nossa vida, a nossa história. E quantas vezes nós nos aproximamos do altar e saímos com o coração também ainda nos sentindo, né, nos sentindo sozinhos. Quantas vezes nos aproximamos do altar e nós saímos dizendo: hoje Deus não falou comigo. Quantas vezes a gente se aproxima do mistério da Eucaristia com os nossos pensamentos que divagam e nós não nos percebemos tocados por Deus, mas a sua vida está entregue e unida ao corpo e ao sangue de Cristo, que toca os céus por meio do sacerdócio. Isso não é uma questão de sentimento, é uma questão de acontecimento. Aconteceu. Por isso, quando você entrar na missa, por isso que a igreja sempre fala no Código de Direito Canônico, 1 hora antes da missa você já tem que se preparar para ela, né? Já deixar de comer, fazer um certo jejum 1 hora antes. Isso não está abolido, está no Código de Direito Canônico, né? Se preparar 1 hora antes da missa, você já tem que ir pensando o que você vai entregar no altar do sacrifício, junto com o próprio Cristo. Você já tem que ir pensando o que precisa tocar o céu da sua vida, da sua história, que talvez você não consiga, tantas coisas que você não consegue resolver, você não consegue, enfim, na sua fragilidade, dar seguimento, dar sequência. O que você precisa de Deus entregar para que Deus o faça? E às vezes nós não fazemos isso. Quantas vezes antes da missa os nossos pensamentos estão fervilhando? Quantas vezes antes nós não nos preparamos para o que aqui celebramos? E aí você vem participar, você é recolhido por Deus, mas nisso não produz fruto, porque você não se preparou. É um acontecimento sublime. A gente vê a religião judaica, minha gente, eles se preparavam para aquele evento. Vinha gente de todos os lados até Jerusalém. Claro que hoje os judeus não têm mais o templo, que foi destruído nos anos 70. Tem só o Muro das Lamentações, né, que a gente vai visitar na Terra Santa, que é um resquício do templo, né? Então eles não fazem mais o sacrifício, eles só fazem a refeição, que é a segunda parte, né? Nós não. Nós temos o privilégio de toda a missa nos unirmos ao sacrifício e nos unirmos à refeição, né? Nós somos privilegiados. Os judeus se preparam, né? Imagina pessoas que vinham de longe, trazendo cordeiros, animais, né? Eu estava pesquisando um pouquinho de São Justino de Roma, e os comentários que tem diz que era muita confusão em Jerusalém na festa da Páscoa. Sabe quando tem Copa do Mundo ou Jornada Mundial da Juventude? Parece que a cidade, Jerusalém, ficava assim, né? Era gente e boi junto, misturado. Não tinha onde caber mais gente, nem boi, nem ovelha, nem cordeiro, né? Todo lugar que você ia tinha bicho, que seria todos eles apresentados no dia da Páscoa, no altar de Jerusalém. E depois imagine todo mundo da cidade, todas as famílias. É só a gente contar quantas famílias tem aqui hoje. Imagine todo mundo, né, daquele lugar, das redondezas que vinha a Jerusalém, a fila que era para o sacrifício no altar do templo, porque não podia matar em outro lugar. Hoje nós somos privilegiados. Aonde você vai, você tem um altar, por enquanto, né? E quantas vezes nós vamos viajar
e nós não vamos à missa. Ora, os judeus, eles tinham de ir para o centro da religião, que era Jerusalém. Não tinha outro lugar. Nós temos e não valorizamos. Não valorizamos a Eucaristia como devemos. Uma falta de reverência ao celebrar a Eucaristia, ao se aproximar da comunhão. Não valorizamos às vezes o sacerdote ministerial, que depois de revestido para aquele culto, ele não é mais ele mesmo, ele se torna um outro Cristo. Para a gente refletir um pouco isso. De tão fácil que as coisas se dão, menos nós vamos valorizando. E a vida é assim, nós somos assim. A gente valoriza quando a gente perde. Mas hoje o Senhor está dizendo, olha, eu ainda estou me deixando ser encontrado. Valorize, experimente, né? Entregue sua vida de todo o coração e vive esse mistério com maior reverência, com maior responsabilidade. Não adianta a gente viver exteriormente. Eu tenho dito nas minhas homilias, esses 2 últimos domingos, a questão da unidade, né? Quem ouviu minha homilia, não adianta estar ali e não viver, não fazer ressoar aquilo no testemunho da vida. Não adianta, né? Por isso que se você celebra a comunhão, mas você não está vivendo a comunhão, não tem sentido nenhum, né? E eu percebo que a paróquia São João Batista precisa entender o sentido sacrificial, que já entendeu. Sabe que é Cristo que se derrama em sacrifício, mas precisa entender a parte comunional. Comunhão, porque uma coisa sem outra perde o sentido. Que nós hoje passemos a amar mais a Eucaristia e ser mais reverentes a ela. Assim seja. Amém. Num instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.